toda heresia, as mais sutis heresias, elas começam numa distorção da doutrina da queda humana. Na doutrina da queda humana está o nascedouro de todos os erros teológicos. Sabe, os erros que diminuem Deus e aumentam o homem, diminuem a queda do homem, a sua depravação, como o estado do homem, e o que Deus deve ao homem. Algumas pessoas pensam, o que Deus está obrigado a fazer, é tudo porque eles... É a má compreensão da doutrina da queda. Tudo que o homem pensa a respeito da grandeza do próprio homem, ou da sociedade, ou da cultura, a ideia daquilo que o homem pode fazer, sua capacidade, sua liberdade, sua dignidade, tudo está baseado numa percepção defeituosa dessa doutrina. E pouco tempo atrás, aconteceu algo raro assim. Eu e Cláudia fomos ver um filme, e raro porque na maioria dos filmes eles você não consegue ver um quadro da sociedade tão mais adequado. É raro encontrar um filme assim de ponta, de ponta assim do mercado, né, que pinte a humanidade na sua maldade essencial, sabe? Por causa do humanismo básico do ser humano, né? E da maneira com que o homem se vê, e daquilo que a psicologia ajudou a formatar. Então, nesse filme, não mostra só que a maldade humana tinha quase destruído a humanidade por causa da guerra. Mas nesse filme, o problema agora não era a guerra. Sabe? Porque as pessoas pensam que o problema é a guerra, é a falta de paz. Mas esse filme foi muito mais próximo da realidade. Porque o problema lá era a depravação humana que ameaçava sempre desfazer todas as coisas e todas as tentativas de fazer a vida ser um reflexo do que ela devia ser. Então, esse filme passava numa Chicago futurista. Ele foi escrito por uma menina que virou um best-seller mundial, livro, não é? Veronica Roth, o nome dela, e vendeu 25 milhões de livros. Eu acho assim, com 25 anos de idade, tu escreveu um livro que vende 25 milhões. Ela não escreveu 3, é uma trilogia. Então, como foi um best-seller internacional, Hollywood quis fazer o filme e produziu o primeiro agora, nesse ano, eu acho que foi esse ano. 2014 foi esse ano. E já está o próximo e depois o outro. Então, passa numa Chicago futurista, e por causa dessa percepção daquilo que o ser humano eles dividiram a sociedade em 5 facções, depois dessa grande guerra que quase destruiu as coisas. Eles deram nome a essas facções. Uma facção era a abnegação, a outra era erudita, assim, sabe? Era o conhecimento. A primeira era para combater o egoísmo, a segunda para combater a ignorância, a terceira era a amizade, a harmonia, era contra a agressão, a quarta era a sinceridade, verdade, era contra a duplicidade, o engano, e a última era a coragem, contra a covardia, sabe? Audaz. Então eles dividiram a sociedade em 5 facções, e você era de alguma facção dessa. Quando você nascia, é óbvio que teu pai já pertencia a uma facção. Você era criado até os 16 anos numa facção, numa dessas facções. E quando você fazia 16 anos, você fazia um teste para saber de qual facção você, se você ia ser daquela que seu pai te criou, que ele era, ou se você pertencia a alguma outra dessas facções. E se você pertencesse a outra, então você ia para outra. E pertencer à facção era mais importante do que a ligação de sangue que você teria com a sua família. A sua fidelidade à facção era mais importante. Cada facção, então, foi formada para brilhar contra alguma escuridão da alma humana. E todas as 5, trabalhando junto, tentavam manter a vida humana. Mas o problema é que a depravação humana é tão profunda que, mesmo dividindo a sociedade nessas facções, o mal
estava voltando, não é? E agora tudo está próximo a desabar novamente. E então você encontra na obra da Verônica, eu vou falar assim com uma certa intimidade, mas eu não conheço ela pessoalmente ainda. É que ela mora em Nova York, está meio longe, né? Você vê as digitais, né? O nome do livro, do filme, é Divergente. As digitais da verdade sobre a alma e a vida humana. Então, a personagem principal, Beatriz, ela se encontra na idade de decidir, com 16 anos, de que facção ela vai pertencer. Só que quando a pessoa era divergente, ela fazia os testes e se descobria que ela não era de uma facção, ela tinha a habilidade de participar de várias facções, o que fazia ela ter uma visão maior do que estava acontecendo, ela se tornava um perigo para a organização, e eles tendiam a querer eliminar os divergentes, ou seja, a pessoa que tinha habilidades de pertencer a mais de uma dessas facções. Então, com as suas respectivas ênfases nessas virtudes, abnegação, conhecimento, harmonia, verdade, coragem, era a ideia de que essas facções focadas nisso contivessem a maré do mal na alma humana, que nós chamaríamos, não é, de pecado. Então, a visão da corrupção humana na obra da escritora, né, do filme, é tão honesta que ela é quase cristã, não diria mais do que quase cristã, é quase reformada, assim, sabe? Quase calvinista. Então, ela nasceu em 88, tem 25 anos, e o best-seller, o livro, saiu em 2011. E os outros dois conseguiram, Insurgente e Convergente. Então, esse é Divergente. E o interessante foi como ela supervisionou o filme, ela simplesmente não entregou a Hollywood, 25 anos você tem mais base de energia, né? Ela quis participar, então o filme e o livro são muito parecidos, e o envolvimento dela é importante. Os avós dela morreram lá, foram torturados, ficaram lá nos campos de concentração, não sei se todos eles morreram, nazista. E a mãe dela, como os avós ficaram em campos de concentração por causa da religião, né, por causa do judaísmo, a mãe dela resolveu viver uma vida sem religião. Então, ela foi criada assim, até a adolescência, quando ela entrou numa escola em Nova York, mas lá tinha uns estudos bíblicos, lá no colégio, e ela começou a participar dos estudos bíblicos e se tornou cristã, que ela é até hoje. Então, o filme não é um filme evangélico, é uma ficção. Mas a cosmovisão dela, não é, está lá impregnada, as digitais, e é uma visão de mundo refrescante, porque é mais próxima da realidade bíblica do que a maioria do que os cristãos hoje creem e estão pregando num domingo como hoje, e estão vivendo no meio da sociedade. Então, essa categorização de facções, algumas virtudes ficam evidentes como essenciais, como o perdão, o autossacrifício, mas nesse primeiro livro a ideia é a concepção da natureza humana como essencialmente má e depravada. Fala sobre o pecado, a culpa humana. O que eu achei incrível é porque isso é totalmente anti-Hollywood. Eu não sei porque gastaram tanto dinheiro e fizeram uma superprodução. Não é? É raríssimo você ver. Então, por exemplo, ela descreve a humanidade. A Beatriz narra o filme, além de ser a personagem principal. Ela diz assim: décadas atrás, nossos antepassados perceberam que não é a ideologia política, crença religiosa, raça ou nacionalismo que é culpado pela falta de paz e guerra no mundo. Em vez disso, eles determinaram que a culpa foi do caráter humano e da inclinação da humanidade para o mal, que não tem conserto, não tem limites. Eles se dividiram em facções que buscavam erradicar as qualidades que eles acreditavam
ser responsável por toda a desordem no mundo. Ou seja, até o seguinte, chegou-se à conclusão que não é o sistema de governo, não é as campanhas, não é a sociedade, é que há uma maldade essencial no coração humano que não pode ser contida. E por mais que você tente conter, essa maldade sempre aflora de novo. Então a concepção não da Verônica não é só de depravação, mas de depravação total. Assim, porque a depravação total fala que todas as faculdades humanas foram... A depravação total não é que o ser humano pode ser tão mau quanto ele pode ser agir de maneira mais má do que ele age. Mas a depravação total é que todas as faculdades do ser humano são caídas, não há nada que sobrou para ser um salvador do resto. A mente é caída, os sentimentos são caídos, os desejos são, tudo é depravado, tudo é escravo do pecado. Então, o intelecto, que devia ser a coisa mais elevada no ser humano, não é confiável. O livro, por exemplo, diz assim, na página 102, a razão humana pode desculpar e justificar o mal, e por isso que é tão importante que a gente não confie na razão. Ou seja, a razão humana, ela justifica o mal, ela racionaliza o mal quando é do seu interesse. Então nós não podemos confiar simplesmente na razão humana. O mal está dentro de nós. Um texto diz assim: eu ouvi meu pai, e as minhas próprias experiências me fazem desconfiar de toda a autoridade dos seres humanos em geral. Por isso eu estou chocado ao ouvir que uma facção estaria planejando uma guerra. Mesmo dentro dessa estrutura que fizeram tudo para conter a depravação humana, não estava dando certo. Uma das facções estava engendrando, e o mal já estava se espalhando de novo. Então há momentos que diz assim: olha, as pessoas são falhas, mas isso qualquer um pode dizer. Mas não é essa a temática. Ela diz assim: eu não me importo com as facções, eu vejo onde elas nos deram, elas não solucionaram o problema. Os seres humanos como um todo não podem ser bons por muito tempo. Antes, o mal que há neles sempre arrasta tudo para baixo de novo e envenena tudo. Ou seja, a perspectiva dominante do livro e da trilogia e do filme, dos filmes, eu não vi os outros porque não saiu ainda, é totalmente focada nessa depravação final invencível no ser humano. Então, está próximo assim do que Paulo diz em Romanos 3:23, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, ou então Romanos 3:10, não há ninguém que faça o bem, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, ou Jeremias 17:9, enganoso é o coração acima de todas as coisas, desesperadamente corrupto. Não é normal Hollywood dar um suporte a algo assim, sabe, algo que ecoa Gênesis 8:21, que diz, a intenção em todo o coração do homem é má, desde a sua meninice, a sua infância até o fim. Isso definiria. Então, é óbvio que a Verônica não estava escrevendo um livro evangélico, ela está escrevendo um livro de ficção, mas a cosmovisão ali é tão diferente da cultura à nossa volta, sobre a visão daquilo que o homem é. Muitos cristãos têm uma visão bem mais fraca do que isso, da humanidade, e daquilo que a igreja deve fazer e viver no meio da sociedade.